Ciro Conte, entrevista. Nós estamos recebendo hoje Gustavo Oliveira, ex-secretário de Estado, ex-presidente da Federação Mato Grossense da Indústria. Gustavo, é sempre uma honra enorme, um prazer receber você aqui. Bom dia. Bom dia, professor João Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Conte FM. Um prazer a gente estar aqui numa semana tão especial, João, falando de Mato Grosso, falando de futuro. Olha, a gente anda aí, conversa com muita gente. Como você disse aí, né? Eu sou ex um monte de coisa, pois né? Ex-secretário, ex-presidente e tal. Como um bom ex, eu agora tenho tempo, né? E como eu tenho tempo, eu converso com muita gente. E as pessoas querem falar sobre isso, né? E é um negócio, eu acho que você deve ter percebendo isso, quando você sai de um conjunto de cargos, as pessoas ficam mais leves para falar com você. Já sentiu isso? Sabe motorista de caminhão, quando desatrela a caçamba e fica só com o cavalinho andando na estrada? Assim, é um motor de 400, 500 cavalos de força e não tem peso para arrastar. Então é leve, é tranquilo, é bom demais. Sobra a hora no dia. Eu não sei como sobra a hora no dia dele, que ele ainda é presidente, vice-presidente de um monte de coisa. Eu acho que ele vive num metaverso. Tem umas coisas ainda, Juliana, que a gente... Mas assim, é um compromisso do escritório, né? Da mesa, do receber, de uma série de coisas. Eu acho que é mais tranquilo. A grande dificuldade das missões institucionais é que você tem uma agenda muito rígida, né? Você tem prioridades que não são as suas prioridades. E o que eu brinco da liberdade é que você acorda numa manhã qualquer e tem liberdade para definir as suas prioridades. Claro que eu tenho minhas atividades empresariais, né? Me dedico a elas a maior parte do meu dia produtivo, 6 horas por dia pelo menos. Sim. Mas aí agora dá tempo a um monte de coisa para estudar futuro e para levar a experiência do passado e toda essa visão de futuro também para dentro dos negócios, que é muito importante para qualquer empresário e é importante para qualquer atividade. João, eu estava falando com a Juliana aqui antes da gente começar. É uma realidade hoje. A cada 5 anos, todos os profissionais vão ter que ser retreinados, vão ter que se reinventar, porque o que você aprendeu há 5 anos atrás, desculpa, já ficou obsoleto. Está vencendo muito rápido, né? E eu vejo o seguinte, agora a gente coloca a margem de 5 anos. Pode ser que amanhã não seja mais. Essa dinâmica ela é tão forte que algumas áreas têm algum elástico e a outra, a mudança faz parte do próprio trabalho. É uma mudança, sabe, você vai, todo dia. Se você pegar aí na área de TI, por exemplo, né? O cara não vai falar assim, não, eu fiz um programa aqui legal, tá, montei, cara, eu vou viver desse programa, tá. No outro dia vai aparecer uma demanda e ele vai ter que ir adequando a situação, né? Acabou aquele negócio de você lançar um produto, um serviço, uma ideia, um programa e ficar 10 anos ganhando dinheiro com aquilo, porque a concorrência se mexe, o mundo se mexe. João, ontem eu estava numa das reuniões, a gente estava dizendo, né, problemas, né, que a gente tem. Acho que a educação para o trabalho é uma delas. O brasileiro é muito pouco acostumado a receber educação para empreender, para se preparar para o trabalho. E eu estava dizendo, as escolas todas têm professor de história, mas não tem professor de futurologia. É verdade. Para explicar para as pessoas quais são as tendências de futuro no mundo, como é que elas têm que estar preparadas. Não estou querendo que acabe com o ensino de história, ele é importantíssimo, a gente aprende demais com a história. Mas se uma coisa que eu aprendi é que a história nos serve para entender como as coisas foram e como é que elas devem ser. Vou pegar um exemplo que era o que a gente estava discutindo ontem, né? Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil se posicionou, entrou na guerra, mandou os pracinhas para a Itália, né? Fez todo aquele movimento de adesão para combater o nazismo na época. E Getúlio Vargas negociou bem, né? Ganhou a CSN para o Brasil, desenvolveu a indústria brasileira com apoio de dinheiro americano e dinheiro dos aliados, que despejaram muito dinheiro aqui no Brasil para desenvolver industrialmente o Brasil. Era a demanda, Petrobras foi criada, uma série de coisas. Nós estamos vendo a repetição disso. Guerra da Ucrânia, pandemia, o nosso presidente está indo lá para a China. Vai lá passear? Não, vai negociar a posição. Essa ideia geopolítica de que cada grande tranco no mundo gera oportunidades para todos os países é uma coisa que a história nos ensinou. E aí a gente não vai usar isso agora? É hora da gente aproveitar essas oportunidades que surgiram no pós-pandemia e com a guerra da Ucrânia. E é disso que eu falo, gente, de que o passado é muito importante, nos ensina muito, mas ter olhos para o futuro é que leva a gente para onde a gente quer e precisa ir. Eu sempre defendo que todo mundo deve ler a história. É importante ler a história. Muito. Por quê?
não cometer os erros do passado, não repetir coisas. Então a história está muito mais para te lapidar em relação aos erros do que uma construção futura. Então eu concordo plenamente com você. A gente falta, eu utilizo muito o termo empreendedorismo, e empreender não é só criar empresas, não é só fazer uma certa coisa. Empreender é você empreender a sua vida no futuro também, né? De criar, inclusive a gente vai ter um quadro de empreendedorismo que ele ia iniciar hoje, né? Quero desejar melhoras para o Flávio, né? O Flávio Fogel, que vai comandar esse quadro aqui com a gente, através da nossa parceira da Univag, com tudo aquilo que eles têm de aparato, de ensino. Acho que vai ser muito legal, vai ajudar muito o Mato Grosso em relação a isso, né? Infelizmente está dando uma virose, uma gripão muito forte, né? E o Flávio foi acometido aí, está sem voz nenhuma, né? Desejar para ele melhoras lá, que a gente vai trabalhar justamente isso. Vai usar esse microfone aqui para a gente começar a discutir isso, discutir futuro, porque vai ser empreendedorismo nessa linha, né? As pessoas perguntam assim, por que ficar preocupado com o futuro? O mundo é hoje. Vamos lá, gente, assim, exemplos práticos, né? Conheço muita gente que há 2, 3 anos atrás comprou um imóvel na planta, vem pagando a prestaçãozinha para agora fazer o financiamento. A taxa de juros cresceu pra caramba. Sim. Quem há 2 anos atrás entendeu que o Brasil caminhava para uma crise fiscal e que os juros iam subir, não fez essa opção de ter que financiar agora. João, olhar para o futuro, daqui a 2, daqui a 5 anos, te ajuda no seu planejamento de vida, no seu planejamento de profissão. A gente fala de futuro, as pessoas acham que é um negócio meio mágico, meio místico, né? Não é, gente, é vida prática. É isso que a gente precisa trazer para a nossa vida. Nós temos um exemplo vivo, Gustavo. Na década de 40, os cientistas começaram a captar dinheiro para estudar rotavírus. Tá? Se eles não tivessem começado a estudar lá, como que seria agora para a gente produzir uma vacina para o coronavírus? Você imagina, ia demorar 10 anos, 20 anos, né? Conseguiu produzir uma vacina em tempo recorde. E queira ou não queira, foi eficiente. É tanto que hoje estamos aqui todo mundo sem máscara nesse estúdio. Exato. Né? Porque ela foi eficiente. Mas começou quando? Era futuro. Quando estavam discutindo lá em 1940. Imagino que teve muita gente protestando. Estão estudando assim, pra quê? Isso não vai dar em nada. Olha, um dia chegou. Estudar o futuro é uma coisa... Tem até um certo tabu, né? Tem. Quando eu falo que eu estou estudando isso, as pessoas falam, mas você fez o quê? Comprou uma bola de cristal? Como é que é e tal? Gente, assim, não é prever o futuro. É se preparar para o futuro. Então é uma diferença muito grande, né? Adivinhar o futuro é adivinhar o número da Mega Sena, é adivinhar quem vai ganhar a eleição. Sim. O que a gente faz é entender o que pode acontecer no futuro e se preparar para o futuro. E aí, voltando ao que a gente estava dizendo, acho que Mato Grosso tem um grande dever de casa, que é se preparar para um futuro que vai ser cada vez mais diferente em um tempo menor. Sim. E se a gente ficar deitado nas fortalezas que nós temos hoje... Hoje Mato Grosso é um grande produtor de alimentos. Qual é o futuro dos alimentos? Hoje Mato Grosso é um grande produtor de biocombustíveis. Qual é o futuro da energia e dos combustíveis no mundo? Será que quando esse futuro chegar, a gente vai estar com a mesma vantagem competitiva e comparativa que a gente tem hoje? E esse é o grande debate. Queria entrar justamente nisso. Qual o futuro da indústria no Brasil e o futuro da indústria em Mato Grosso? Bom, vamos voltar para dizer que a história nos ensina, né? O que a história nos ensinou sobre a indústria brasileira nos últimos 20 anos. Uma vergonha a performance industrial brasileira por uma série de fatores. Sim, tem culpa de falta de políticas públicas. Sim, tem culpa de um custo Brasil absurdo. Ontem eu estava numa reunião com o pessoal do Movimento Brasil Competitivo. Eles têm um cálculo de quanto é esse custo Brasil, que é o custo da ineficiência brasileira, vamos chamar assim, para simplificar. Num PIB de quase 8 trilhões de reais, ele foi recalculado agora, ele era de 1,5 trilhão, ele é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais de ineficiência. Isso é estrada ruim, burocracia, complexidade tributária, etc. Os nossos concorrentes no mundo não têm isso. Sim. Tem concorrente no mundo que, para cada copo de água que você serve, o cara joga 20% do copo de água fora. Então, isso é muito preocupante. E tem uma parcela de culpa nisso. Mas eu tenho também conversado com muitos empresários, João. Eu acho que a nossa mentalidade, a mentalidade brasileira de reclamar muito dos outros, de colocar muito a culpa no político, na má sorte, no não sei o quê, nos impede de agir. É comum, né? A gente vê as pessoas reclamando que o prefeito não tampa o buraco. Mas ele não limpa a calçada dele. Sim. Mas ele não organiza a cerca da casa dele. Eu falo sempre da dengue, é um exemplo disso. Quem
pode cuidar da dengue é você, não é o governador, nem o presidente, nem o prefeito. Então, esse é um modelo de mentalidade que, infelizmente, também acontece nas empresas, sabe? Eu tenho conversado com muitos empresários e, claro, todo mundo reclamando. O que eu estou dizendo, a taxa de juros está alta, a economia tem incertezas e tudo isso e tal. E aí eu pergunto para a pessoa, tá, mas essa semana o que você fez na sua empresa para melhorar a produtividade, para tentar trazer novas tecnologias? Ontem, capa do Valor Econômico, não sou eu que estou dizendo, é a Fundação Getúlio Vargas, dizendo o seguinte: o emprego aumentou, e é verdade, a gente está com a taxa de desemprego baixa, mas a produtividade caiu. O que isso quer dizer? Tem mais emprego, mas tem menos PIB. Sim. Isso empobrece uma nação. O que nós precisamos é o contrário, é gerar mais riqueza do que número de empregos, porque daí os salários podem subir e você não empobrece. Vamos olhar para a história. Alemanha e Europa. Lá atrás, o Gerhard Schröder, quando fez as reformas na Alemanha, isso custou a ele a reeleição dele, ele fez reformas de base na Alemanha que transformaram a indústria alemã e a perspectiva de crescimento da economia alemã. Hoje, o alemão, em média, paga de 30% a 50% mais na sua conta de energia do que o francês. Só que o francês está reclamando e o alemão não. Por quê? Porque a Alemanha é uma nação mais rica, mais próspera, se desenvolveu mais, as pessoas têm mais condição econômica. O francês, que está pagando muito menos na energia, está na rua batendo panela, fazendo greve, está exprimido. E é disso que a gente fala, dessa diferença de estratégia. O grande ponto para o Brasil e para Mato Grosso é para que a gente quer se posicionar no futuro e como é que a gente começa a construir hoje esse futuro. E sem mudança de mentalidade das pessoas, para que elas comecem na sua casa, na sua igreja, na sua empresa, no seu ambiente de atuação, fazerem um pouco melhor, a gente não melhora o país todo. Existem alguns especialistas que falam que a gente precisa de 5 operários para exercer o mesmo serviço de um operário americano hoje. Exatamente. A produtividade do brasileiro é de 20% a 25% da do trabalhador americano. Então você precisa de 4 brasileiros, ou 5, dependendo da área, para fazer o que um americano faz. Pois é, isso você aumenta, aí não é o custo Brasil, é o custo produção. Né? E aí, como o produto é o mesmo, imagine que você está produzindo um carro. Sim. Se você precisa de um trabalhador para fazer aquele carro, ele é mais especializado, produz mais, dá para pagar melhor para ele. Se você precisa de 4, você tem que dividir, porque o carro é o mesmo, o cliente é o mesmo. Você tem que dividir o salário por mais frações. Você tem mais gente, mas mais gente ganhando menos. E talvez isso ajude a explicar por que no Brasil os salários estão tão achatados. Sim. As pessoas acham que o empresário quer pagar mal. Não é que ele quer pagar pouco, é que ele não consegue pagar mais porque ele não é produtivo, porque o país não é produtivo. E com isso as pessoas estão vivendo muito exprimidas. Tem gente, muita gente, a inadimplência está crescendo no país, as pessoas estão com dificuldade de fazer supermercado, pagar conta, e nós estamos empobrecendo. Olha o que eu estou dizendo. Com pleno emprego, o Brasil está empobrecendo. É um fenômeno bem ruim para uma nação. E tem uma questão, em alguns países do mundo, não é nem a maioria, são alguns países muito específicos do mundo, está se discutindo hoje a jornada da semana de 4 dias. Né? E já tem gente no Brasil falando isso. Não tem como a gente falar sobre essa questão. Que eu estou falando de um trabalhador que em 4 dias ele produz uma quantidade muito superior a 10 dias do trabalhador brasileiro. Então vamos lá, a gente lê a manchete, dá uma lida e não mergulha no assunto, né? Exato. Eu vi essas matérias. O que aconteceu, João? Assim, com a pandemia, muitas profissões começaram um uso mais intensivo de tecnologia. Sim. E reinventaram o modo de trabalhar. Essas pessoas ficaram, em média, 15% mais produtivas. E com isso, o trabalho que elas faziam em 5 dias, sim, agora elas conseguem fazer em 4. É possível? Mas no Brasil nós temos limitações. A jornada de trabalho no Brasil é de 8, no máximo 9 horas. Nesses países que adotaram a jornada de 4 dias, você tem jornadas estendidas de até 10, 12 horas. Sim. Em 4 dias o sujeito trabalha 48 horas, 40, 48 horas. O que aqui a gente demora 5 ou 6 dias, isso, por causa da legislação trabalhista. Por que é bom um dia menos indo para o escritório? Um dia menos de trânsito,
tumultua menos a cidade, um dia a mais que você pode cuidar das suas coisas, estar próximo da sua família, se dedicar a estudar, fazer outras coisas. Mas para isso, não é extinguir a sexta-feira ou a segunda de trabalho, é trabalhar melhor de segunda a quinta. Eu faço uma brincadeira, João. Eu tenho uma definição que eu digo que é a super quarta-feira do trabalhador. Sim. O que é a super quarta-feira do trabalhador? Segundo, o sujeito vem do final de semana em casa, ele está meio de ressaca, teve festa, tal, ele não é muito produtivo. Terça ele começa a engrenar, mas ele tem que organizar todo o trabalho dele. Quarta é o ápice da produtividade do trabalhador. Ele está rendendo um monte. Quinta já tem um jogo de futebol, um churrasquinho, uma cerveja. Sexta, sextou. Já não é mais produtivo, sabe? Então eu brinco com esse negócio da super quarta do trabalhador, eu falo com as pessoas, né? Falo, a quarta você tem que ser o mais produtivo que você puder, porque é o melhor dia da semana para você produzir. Obviamente é uma brincadeira, mas o que a gente precisa é entender que tem muita coisa que atrapalha o brasileiro. Sim. O trânsito, a saúde que não funciona, a educação que é ruim. Se você for eliminando esses fatores, o brasileiro vai ser tão produtivo quanto o americano, quanto o alemão. Sim. E aí ele vai poder fazer o mesmo trabalho em menos tempo. E é isso que a gente tem que discutir. Aí já voltamos à questão da educação para o trabalho, né? Algo que a gente ficou enroscado lá. Você teve alguns, não foi só um encontro com o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, mas também é hoje o ministro da Indústria e Comércio do Brasil. Quais suas impressões iniciais mesmo, porque estão aí há 60 dias, 60 e poucos dias no cargo. Eu ontem passei o dia em Brasília, 3 reuniões muito boas, né? A primeira, nós conversamos dentro da CNI sobre a necessidade de uma nova política industrial para o Brasil, e minha impressão, já falando do governo, está demorando demais. Está demorando demais para apresentar um novo arcabouço fiscal, está demorando demais para conversar com o Congresso de maneira mais objetiva sobre a reforma tributária, não só o Congresso, né, mas com toda a sociedade. Está demorando demais para engrenar, já vai fazer 100 dias de governo, e efetivamente nós vimos uma e outra medida andando. Bom, notícia que a gente teve ontem, né? Nós tivemos essa reunião de manhã, uma reunião no final da manhã com o pessoal do Movimento Brasil Competitivo, que está recalculando essa questão do custo Brasil, que eu falei agora há pouco, e à tarde uma reunião na BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ela basicamente cuida do futuro da indústria brasileira, que é quase o presente da indústria sul-coreana, de indústrias de ponta hoje, mas é o nosso futuro. E lá a equipe do governo, que são 8 dos 15 conselheiros da BDI, teve tomando posse, entre os empossados, o ministro Geraldo Alckmin, que ficou ao meu lado durante as 2 horas da reunião, e a ministra de Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana. O que a gente notou? Primeiro, um esforço muito grande de coordenar áreas de governo que estão separadas. Quando a gente fala de desenvolvimento, porque o Ministério é de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma parte do desenvolvimento está lá no planejamento, sim, que depende de políticas públicas e de orçamento para isso. Uma outra está na economia, porque depende de taxa de juros, de subsídio, etc. Uma outra está nos bancos, para linhas de crédito especiais, uma outra, enfim. Está disperso. O assunto produtividade, competitividade e desenvolvimento está disperso por diversas áreas de governo. Nesse ponto é muito bom a gente ter o vice-presidente da República ocupando a cadeira que está centralizando toda essa costura, porque vai precisar, sim, de muitas áreas de governo. Mas, por outro lado, toda vez que você envolve muitas áreas, a complexidade política cresce, a complexidade de implantação cresce, e as coisas tendem a demorar muito mais. Pequeno exemplo, sustentabilidade. Obviamente o Ministério do Meio Ambiente tem uma área de sustentabilidade. Sim. O Ministério da Indústria tem agora uma secretaria de sustentabilidade. O Ministério da Agricultura também tem. E dentro do governo, Ministérios da Economia e Planejamento também tem essas áreas de sustentabilidade. Para que essas pessoas todas se reúnam uma vez por semana, já é um problema de agenda. Sempre falta alguém, sempre tem uma dificuldade e tal. O assunto de sustentabilidade é muito importante, mas, de novo, estando disperso em diversas áreas do governo, demora para andar. E assim são os grandes temas transversais do país. Para fechar, minha impressão, eles estão muito bem intencionados, eles têm o diagnóstico correto do que não está funcionando no Brasil,
mas tem uma dificuldade grande de elaborar medidas que tenham viabilidade política e que respondam rapidamente à sociedade. E o custo dessa demora, quem está pagando é o cidadão, é o empresário. E ontem nós cobramos isso. Sem agressividade, sem nenhum tipo de revanchismo ou qualquer outra coisa. O que nós dissemos nós precisamos acelerar a implementação dessas medidas para destravar a coisa que está travada no Brasil há muito tempo. Ontem até eu dei uma entrevista para um veículo de comunicação aqui da capital, falando justamente isso, né? Se tem muita gente reclamando que o governo anterior não reconheceu o resultado da eleição, o governo que se instalou também precisa deixar a eleição para trás. E está tendo essa dificuldade desse processo. E aqui eu estou falando já de todas as áreas, né? Todos os ministros, alguma coisa, sempre está voltando em algum ponto. É o que a gente falou aqui, a história serve para não cometer os mesmos erros. Mas parece que falta um planejamento de aonde vai as diversas áreas. E aí eu acho que não é diferente quando vai para indústria e comércio. Neto. Gustavo, você citou aí alguns temas que eu confesso que eu gosto muito. Cidades inteligentes, que a gente também pode colocar nesse conceito de sustentabilidade, mas não apenas um conceito de sustentabilidade, mas também com ações práticas de sustentabilidade dentro desse tema de cidade inteligente. Sustentabilidade tem que fazer parte, assim como ações e práticas de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, de medições em várias áreas. Dentro dessa conectividade que a Juliana acabou de falar, aí desse ambiente de metaverso que a gente vive hoje, você acabou de falar de uma empresa, de um banco suíço, está passando por uma crise e a gente está dentro desse ambiente de metaverso. Não dá para dizer, com o celular você consegue estar aqui, consegue estar lá em Londres, daqui a pouco você vai para o Egito, aí você volta para o Brasil novamente, aí você vai para Roraima discutir um assunto ambiental. Eu quero saber se as pessoas no dia a dia, né, você está dizendo que você tem conversado com muita gente, dialogado com muitas pessoas, ontem esteve em Brasília, passou o dia todo dialogando com pessoas do alto escalão do governo federal, mas no dia a dia, qual o sentimento do empresariado e também do cidadão comum e até dos gestores? Eles já têm essa consciência dessa conectividade para criar uma cidade inteligente, uma cidade sustentável realmente, que sirva para o político, que sirva para o grande empresário, mas também que sirva para aquele senhor que vende picolé no dia a dia, para que ele possa se usufruir disso? Muito bom, Neta. O tema é muito profundo. Acho que a gente pode falar um programa inteiro aqui sobre isso, mas eu também tenho dito que a tecnologia ela está presente na vida de todas as pessoas, mas ela veio para o bem e para o mal. Para o bem, ela pode ser uma ferramenta poderosíssima de organização dos serviços ao cidadão, da sociedade. Quando a gente fala de cidades inteligentes, as pessoas ficam assim, o que é isso? O que é isso, gente? Assim, o secretário de saúde acorda hoje, ele não sabe quantas pessoas vão procurar uma UPA específica para atendimento. Com tecnologia, para fazer agendamento, para medir quantas pessoas tem na fila, para saber que especialidades aquelas pessoas estão procurando. Você acabou de falar agora, vamos estar tendo um surto de gripe na cidade, né? Sim. Como é que a tecnologia pode ajudar rapidamente a reorganizar o que você tem da força de saúde ou eventualmente contratar mais gente, comprar mais medicamento e tal, para uma situação pontual que não tem como fazer no planejamento de um ano. Você não sabe se vai ter muita dengue, vai ter muita gripe, sabe a incidência histórica, mas não vai ter. A tecnologia pode ajudar muito nisso, né? Cidades inteligentes, futuro das profissões, as pessoas podem se qualificar. Quando você fala de qualificação, a dificuldade de você arranjar bons professores hoje é imensa. Mas da hora que você pega um grande professor e grava uma videoaula com ele e monta ferramentas interativas, você pode ter um ensino à distância, que, desculpa, não é novidade, né? O João Edson lembra do telecurso, Sim. Primeiro grau, telecurso segundo grau, telecurso 2000. Só não tinha interatividade, né? A gente acordava aos domingos para assistir, Sim. né? Então cedo. Só que era passivo, né? Você ficava assistindo. Agora com a tecnologia, assistindo. Você interage. Veio para isso muito bem. Mas também, gente, vamos colocar uma outra coisa aqui. Eu falo isso, todo mundo quer me matar, tá? Mas a tecnologia também veio para distrair e imbecilizar as pessoas. A pessoa abstrai dos problemas da vida dela em rede social. Fazendo fofoca, curtindo a vida de outras pessoas, desfrutando assistindo de um TikTok. mundo.
vamos ser sinceros, desfrutando de um mundo de luxo, às vezes, de felicidade, ao qual ela nunca vai ter acesso. Sim. Tem gente que olha as redes sociais e fala, pô, será que eu sou o único cara que está sofrendo no mundo? Tá todo mundo tão feliz, né? Todo mundo tão bacana e tal. O cara posta o carro, mas não posta o carnê, né? De pagamento. Nas quintas-feiras tem o tal do TBT, que você dá uma olhada assim, pô, os caras visitaram o mundo inteiro e eu não consegui sair daqui ainda. Desempregado ainda, né? Vamos combinar assim, né? Posta o carrão lá, mas posta também as 48 parcelas que você vai ter que pagar, né? Pra gente ter uma coisa. E essa imbecilização das pessoas, pão e circo, sim, elas servem a um propósito. Vamos olhar os jornais, gente, assim, não quero minimizar. É grave esse caso, por exemplo, das joias que o presidente Bolsonaro e a primeira-dama supostamente receberam como presente ou propina, não interessa. Quanto tempo isso merece da nossa atenção nos principais telejornais do país? Isso é caso de polícia, não é caso de ficar o tempo todo aí, sabe? Né? Discutir lá e saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Eu não tenho uma paciência de ver isso. Sabe, aparece aquele colar na TV, eu mudo de canal, eu mudo de site, eu não aguento mais ver. Eu entendi. O cara tentou trazer uma muamba numa mala, a Receita pegou, se deu mal, beleza, vai apurar. Isso não é questão de Estado, sabe? É uma coisa. E a sociedade parece que esse é o foco. Ontem teve uma sessão no TCU, 2 horas de sessão com todos os ministros para determinar que devolva. Tá. É importante. Você tem que ter ética no setor público, tem que ter integridade, tudo isso é muito importante. Não estou desmerecendo, não. Mas caramba, tem tanto problema real acontecendo. Isso não vai mudar a vida de ninguém, gente. Então, é o que eu digo. Mais do que tecnologia, a gente precisa do bom uso da tecnologia. E essa é uma grande discussão. Quando a gente fala de ensinar o futuro, a gente precisa também ensinar qual é o bom uso da tecnologia para o futuro. Sim. Porque, senão, meu amigo... Te dar um exemplo aqui, e se eu não estou enganado, foi 2018, eu estava numa reunião que, inclusive, faleceu essa semana, Eliseu Padilha, ele era ministro no governo Temer. Cabeça espetacular. É uma grande perca para o Brasil. Quando eu era secretário de Estado, eu ia para Brasília, né, o presidente Temer, na função, e o Eliseu era o pulmão e o coração do governo. Ele era... Foi pensando nesse período que eu tive em Brasília, tá? E teve uma reunião com ele, e no meio da reunião ele reclamou de uma situação, que uma ausência, e na época não se falava em pandemia, né? Era no governo Temer, a ausência de planejamento e as leis de licitações de compra na área de saúde. Ele disse uma coisa que é verdadeira. Quando acontece que a gente assusta isso, né? Ele falou o seguinte: como não tem planejamento na área da saúde, as compras de medicamento faz com que 40% do medicamento geral no Brasil que é comprado se perde. Porque você compra uma quantidade que não está ligada diretamente aos laboratórios. Foi 2018. Eu lembrei até a data agora. Foi 2018, né? Era mais ou menos março. Fazendo aniversário agora, né? Março de 2018, e ele já está reclamando disso, falando em torno de 40%. E o que a gente assiste todos os dias? Que a gente olha mais Mato Grosso. A prefeitura tal, local tal, estado, de repente, olha a quantidade de medicamento indo fora, não sei o que tem, porque venceu. Né? O próprio Ministério da Saúde, agora 39 milhões de doses de vacina contra a Covid. Da Covid, né? Por quê? Planejamento de distribuição, saber se devia ter comprado tudo aquilo, como deveria ser, quantos ia tomar, né? E a gente tem a tecnologia aí na palma da mão, né? E não é utilizado isso. E hoje saiu a notícia que foi incinerado remédios de alto custo para doenças raras. Então vamos lá. Vamos fazer um intervalinho, estamos conversando com o Gustavo Oliveira, e estávamos falando aqui, eu contei uma história aqui na saída, né, de uma conversa com o ex-ministro, que infelizmente acho que foi antes de ontem que faleceu, né, o Eliseu Padilha, né, que ele falava da questão da legislação brasileira e de desperdício de medicamento que ocorre no Brasil no setor público. Foi dia 13 de março. E o 13 de março foi segunda-feira, né? Segunda-feira. Isso. E o Gustavo contou uma história muito interessante aqui. Nós não vamos fazer publicidade da instituição, mas acho que é interessante contar como que está no setor privado a questão de remédios, de produtos, né, Gustavo? Fui comprar um remédio na farmácia, tô 48 anos, gente. Farmácia é quase supermercado, né? Semanalmente a gente tem que ir para repor o estoque de alguma coisa.
E aí cheguei lá, tinha um display de promoção, assim, aqueles iogurtes com proteína que você toma e tal. Sim. E tava bom o preço mesmo. Comprei, eu tomo sempre isso antes de ir pra academia, mas comprei um monte e perguntei pra menina, falei, por que entrou em promoção? A data de validade era em maio, não tá muito perto. Ela dizia que a gente tem um chefe muito sabido que manda a gente fazer as promoções. Eu falei, quem é esse chefe? Ela virou e falou assim, é um tal de algoritmo, que é o programa de computador que fica monitorando o estoque no Brasil inteiro. Ela me mostrou, vem uma instrução de lá e diz assim claramente, fala, olha, nos últimos 3 meses nós vendemos 40% menos desses produtos comerciais. Então, vamos já começar a fazer promoção e recuperar isso agora, porque senão, daqui a 2 meses a gente está jogando fora, porque esses itens vão vencer. Estamos em março, ele já está vendo que em maio vai jogar fora alguma coisa. Sim. E já está transformando aquilo em renda para o empreendimento. É um algoritmo, gente, não é um cara que fica sentado atrás de uma coisa. É um programinha de computador que vai lá e faz isso. Enquanto a gente tem isso no setor privado, para otimizar o resultado, no setor público a gente padece de usar a tecnologia e com isso tem desperdício de dinheiro público, que já é tão caro para o país. Né? Para quem não sabe, aproveitar para falar, quem não sabe o que é algoritmo é aquela coisa que escolhe as notícias que você vai ler e fica colocando na tela do seu computador. Na rede social também. Se você lê notícia ruim, né, ela vai te mandar um punhado daquilo que você sabe que você consome aquilo. Se você trabalha com piadinha, você vai receber constantemente as piadinhas. A minha rede social é puro meme. Então, assim, o algoritmo é isso. Ele está governando a sua vida. Você vai no celular, para as pessoas entenderem mais fácil, você vai no celular e faz um busca para saber de um chinelo. E aí você não para mais de receber promoção de chinelo. É o algoritmo que faz isso, né? Ele está sendo utilizado também, como o Gustavo disse, para o bem, né? Que é o caso aí da questão da produção. O setor público poderia se aproximar disso, mas acho que está muito difícil. Você, na semana passada, lançou um artigo dizendo que o Brasil precisa de novas estratégias. No artigo você fala que vai ser uma série de artigos. Aí eu queria saber quais são essas estratégias e se o Brasil já visualizou o caminho para isso. Bom, Juliana, uma das coisas que eu resolvi para esse ano é que eu vou colocar um pouco mais para fora ideias que eu já tenho há muito tempo, mas que, cá entre nós, quando você preside uma instituição, muito complicado você ficar colocando isso em pauta, porque as pessoas acabam confundindo com a opinião da instituição. Eu agora tenho essa liberdade e estou fazendo uma série de provocações. Minha função não é prever o futuro, como eu disse, é entender que futuros podem acontecer e ajudar as pessoas, provocar as pessoas a se prepararem para ele. E estou falando, é uma série de artigos. Quando eu comecei queria fazer 5, mas já estão virando 8, porque alguns assuntos, a hora que você começa a estudar, eles merecem um pouco mais de elaboração no tratamento. E amanhã vou falar sobre Mato Grosso nesse contexto. O que são essas novas estratégias, gente? O Brasil, quando você fala de indústria no Brasil, ainda é essencialmente uma indústria de transformação muito clássica. Um exemplo simples, 15% do PIB industrial brasileiro está na indústria de petróleo, na cadeia de petróleo, quando o mundo inteiro está falando de energias renováveis. Temos que falar mais de biocombustível, de biodiesel, de etanol, temos que falar mais de energia limpa, de hidrogênio verde, de outras estratégias que no futuro vão substituir esses 15% do PIB industrial brasileiro. Com essas novas estratégias, com essas novas demandas, vêm novos empregos, vêm novas capacidades, vêm novas tecnologias. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Eu acompanho de vez em quando aqui a Conte e ouço o anúncio, por exemplo, de empregos que tem aqui. Sim. Tem 1.000, 2.000, 3.000 vagas de emprego abertas e muitas pessoas não estão nem procurando essas vagas. Ou porque não têm interesse naquele tipo de emprego, ou porque, mais grave, não estão capacitadas e preparadas para ocupar aquelas vagas. Mais ou menos você chega na empresa, temos vagas, mas não são para você. Isso é muito grave numa sociedade, sabe? Não pode ficar quieto em relação a isso. E como você demora para formar um profissional, 2, 4 anos em algumas áreas, não adianta só você cumprir
essa lacuna que tem de hoje. A gente tem que estar de olho quais são as lacunas do futuro em todas as áreas, na indústria, no serviço, como é que isso vai funcionar, para suprir isso hoje, começar hoje a preparar essas pessoas. E eu digo, a cada 5 anos, todos os profissionais vão ter que ser retreinados, porque novas tecnologias, novos métodos de trabalho vão chegando e você não pode mais continuar fazendo as coisas como fazia antigamente. Tudo isso é fundamental. O que eu estou provocando as pessoas, Juliana, a pensarem? Para onde vai o mundo? Para onde vão as tendências da economia mundial? E como é que o Brasil tem que ajustar suas políticas públicas, a mentalidade dos seus empresários para fazer isso e se preparar para esse futuro? Vamos falar de emprego. Vamos falar de que setores estão em alta e que setores estão em queda no mundo inteiro e, claro, também no Brasil, e quais são as boas estratégias. Ontem, em uma das reuniões, nós estávamos discutindo isso. Algumas nações no mundo, foi apresentado um estudo comparativo de quanto os países estão investindo para impulsionar o desenvolvimento ou até a sobrevivência das suas indústrias. Tem país rico no mundo que está investindo 10% do PIB como subsídio para suas indústrias. É dinheiro na veia. Com a pandemia e com a guerra da Ucrânia, as nações pegaram os tratados da Organização Mundial de Comércio que proibiam esse tipo de prática. Isso é proibido pela Organização Mundial de Comércio, de você pegar, por exemplo, a Embraer da vida, despejar lá dinheiro do governo de graça, para que ela seja competitiva em relação à Boeing e tal. Isso é um caso concreto. A Embraer teve uma disputa grande com a empresa canadense, a Bombardier, na época. Uma acusava a outra de usar subsídio. As duas usavam. Mas curioso, né? Isso existiu há pouco tempo atrás. Agora, não. Os governos estão despejando dinheiro com política pública, com juros subsidiado, com isenção tarifária e tal, porque viram que estão muito dependentes da China em industrialização, muito dependentes da Rússia em energia, e estão despejando dinheiro nesse negócio. E o Brasil está fazendo o quê?